Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje nós vamos falar de diversificação. O Warren Buffett fala que diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. O Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo. O Mark Cuban disse que diversificação é para idiota. E Mark Cuban é um grande investidor, participou do Shark Tank. Então hoje eu vou te falar qual que é o melhor caminho para você enriquecer. É diversificar ou é você não diversificar? A gente vai falar sobre isso hoje. Então vamos lá. Então antes da gente começar aqui, para quem é parceiro do canal, já clica em gostei, isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Se você for novo por aqui, você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar o pró da diversificação, para que ela serve, em que ela te ajuda. A ideia da diversificação é o seguinte: se algum dos seus investimentos derem errado, se você tiver vários investimentos, você minimiza o seu risco. Então você tem lá, em vez se você tem uma ação só, se essa empresa quebra, você perde tudo. Se você tem 5 empresas, se uma delas quebra, você perde 20%. Então, quanto mais diluído, quanto mais diversificado você tiver, você vai ter uma redução do risco da sua carteira, do risco dos seus investimentos. Inclusive, quanto maior o número de ativos de investimentos você tiver, menor vai ser a variação desses investimentos. Então, a ideia da diversificação é essa: minimizar as suas possíveis perdas nos seus investimentos. E para você ter um exemplo, uma forma que está ficando cada vez mais popular de investimento é investir em ETF. ETF nada mais é que uma cesta de ações. Por exemplo, se a gente escolher o BOVA, é uma cesta de ações que compõe o Ibovespa, são as principais ações da nossa bolsa. E aí, quando essas ações variarem, a gente vai ter a variação lá do Ibovespa. Só que o que é interessante? Vamos supor que Petrobras aconteça algo de errado e Petrobras caia lá a 50%. Se você comprou o ETF BOVA, você não vai ter uma queda de 50%. A Petrobras faz parte do BOVA, faz parte dessa cesta de ações, só que a cesta de ações inteira vai cair bem menos do que a própria Petrobras. Então a ideia é essa: se alguma dessas empresas vier a fechar, você tá tranquilo, porque tem várias empresas nessa cesta de ativos nesse ETF. Então a diversificação é isso. Se você for comprar, por exemplo, o SPY ou então o IVVB11, que são ETFs que investem na bolsa americana, você vai ter 500 ações nesse único investimento seu. Então você vai estar extremamente diversificado. Só que qual que é o drama aqui? Além de você reduzir quanto você pode perder, você investir em um ETF, você reduz o quanto você pode ganhar. E aqui a gente entra na segunda parte, porque que diversificar muitas vezes não vai deixar que você enriqueça num curto período de tempo. Porque que diversificar também pode atrapalhar o seu enriquecimento, você conseguir resultados extraordinários em curto prazo. Vamos pegar um exemplo aqui do Brasil. Quem investiu em VEG, a gente viu essa ação multiplicar muitas e muitas vezes. Os acionistas aqui, os herdeiros lá da VEG, ficaram bilionários. Quem investiu lá no começo ficou multimilionário. Só que essa ação, se você ver o retorno dela, deu a média aqui de 30 e poucos % ao ano. A rentabilidade dela foi muito alta. Vou te mostrar aqui o gráfico. Então aqui, se você olhar esse gráfico, é o gráfico de retorno histórico da VEG, deu 82.350%, um retorno anual de mais de 30% ao ano. Se você investisse no BOVA, no índice da nossa bolsa, ou no S&P, no índice da bolsa americana, você nunca ia conseguir um retorno desse, seria impossível, porque seus investimentos estão pulverizados, estão muito diversificados. E esse é um dos motivos do Warren Buffett falar que a diversificação só faz sentido para quem não sabe o que está fazendo. Por isso que o Mark Cuban fala: diversificação é para idiotas. Porque a realidade é o seguinte: você ter 100, 200, 300, 500 empresas, como nesses ETFs, que tem empresas demais, você está neutralizando a possibilidade de você ter um ganho explosivo. Vamos pegar um outro exemplo, Tesla. Olha o retorno aqui de Tesla em 11 anos, deu 22.000%, que é multiplicar seu dinheiro por 221
21 vezes, né? A pessoa colocou 100 mil lá no começo e agora tem lá mais de 20 milhões de reais. Ou se colocou 100 mil dólares, mais de 20 milhões de dólares. Esse tipo de retorno dá uma média aqui de 63% ao ano. Essa média de retorno você nunca vai conseguir estando diversificado. E se a gente pegar para ver os grandes investidores, se a gente for pegar para ver na Forbes as pessoas mais ricas do mundo, o que a gente vai perceber? Essas pessoas não estão diversificadas. Então aqui a gente entra no terceiro ponto. Os ricos, rico de verdade, multimilionário, bilionário, esses ricos não diversificam. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Então a gente pode ver as pessoas mais ricas do mundo e a gente vai perceber o seguinte: elas estão completamente concentradas, geralmente nas empresas que elas atuam, é claro, nas empresas que elas têm ali alguma influência. O Elon Musk, a sua fortuna é basicamente ações da Tesla e ações da SpaceX. Basicamente a fortuna dele é isso, por isso que ele ficou tão rico tão rápido. Se a gente pega algumas outras pessoas que a gente sabe onde está a fortuna, Jeff Bezos, ele ficou rico basicamente dando um all-in em Amazon. Ele não investiu tudo em Amazon comprando uma ação. Ele trabalhava lá, ele fundou a empresa, é lógico, e aí ele continuou aqui com a maior participação de sua fortuna em Amazon. Foi aí que ele ficou uma das pessoas mais ricas do mundo. Bill Gates, mesma coisa. O Bill Gates conseguiu chegar a ser o homem mais rico do mundo por muito tempo, estando todo investido em Microsoft. Essas pessoas, elas não ficaram ricas diversificando o seu portfólio. A gente tem vários outros exemplos aqui, né? Larry Page, o patrimônio tá na Google, né? Alphabet hoje em dia, né? Mark Zuckerberg, tá tudo em Facebook. Facebook agora, na verdade, chama Meta, né? Da mesma forma que o Google virou Alphabet. Warren Buffett mesmo, hoje metade do patrimônio do Warren Buffett é Apple também. Vamos dar uma olhada aqui no como que tá o patrimônio da Berkshire. Aqui, como você pode ver, é o portfólio do Warren Buffett atualizado para maio de 2021, mas serve como referência. 40% do patrimônio dele tá em Apple, outros 14% Bank of America. O que a gente percebe? Que é bastante concentrado. Tem várias outras coisas aqui também. Então aqui a gente tem que entrar num detalhe. Quando esses investidores, principalmente os estrangeiros, falam sobre diversificação, é muito diferente do que a gente entende de diversificação aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, o mercado ele é muito imaturo. Então, lá fora, quando eles falam de diversificação, é uma diversificação realmente grande. 100 ativos, 500 ativos. O S&P, por exemplo, são 500 empresas, 500 ações. Então, você ter 10, 20 ações, para eles não é tanta diversificação assim, principalmente para o investidor. Então, existe essa diferença de percepção também, que é legal levantar para você. Se você tem lá 5, 10% em uma ação, já é uma concentração relevante para alguns grandes investidores aqui. Enfim, voltando, de modo geral, as pessoas que realmente ficaram ricas num valor muito grande têm uma diversificação pequena em alguns negócios que eles realmente acreditam, que eles analisaram com cuidado de perto ou então que eles participam de perto desses projetos. Então essa é uma ideia diferente do que a gente costuma ver, né? A gente costuma ouvir de maneira muito recorrente dos assessores de investimentos, de outros influenciadores, que diversificação é sempre muito bom. Só que você tem que lembrar disso. Quando você diversifica demais, você está abrindo mão de um grande retorno, de um possível grande retorno. É claro que você pode perder esse dinheiro também. Se você está pouco diversificado, você tem um risco maior. Então aqui, antes de eu falar o que eu acho que você pode fazer no seu caso, eu vou te falar o meu caso. Como que funciona para mim a questão da diversificação. É até engraçado, algumas pessoas que veem o portfólio acham muito diferente a forma como eu me posiciono. Mas basicamente é o seguinte, 90% da minha posição estão em ações e opções. Ações que eu opero opções. Basicamente 90% de tudo que eu tenho entra na minha estratégia RCO, na estratégia que eu ensino aqui com ações e opções. Esse é o tamanho do meu posicionamento em uma estratégia que é a estratégia que eu acredito. Agora, os outros 10% eu diversifico em classes de ativos diferentes também para ter noção de o que está acontecendo no mercado, para acompanhar mais de perto algumas coisas. Dentro
desses 10% eu tenho criptomoedas, eu tenho ali alguns fundos imobiliários, eu tenho alguns outros ativos que não são tão comuns para a minha estratégia de investimento. Mas eu basicamente tenho uma concentração bem grande na minha estratégia e até em alguns ativos principais. Meu último ponto, o que eu acho que é melhor para você? A gente pode ver o seguinte, depende do seu ponto de vida e depende do seu nível de patrimônio. Se você tem um valor não tão alto e você não está num ponto muito avançado da vida, você pode sim se arriscar mais e concentrar bastante o seu patrimônio em algumas coisas que você acredita. Por favor, analise direito isso que você acredita. Então, basicamente, a regra para a gente concentrar ou diversificar, é legal a gente usar esses parâmetros. Quanto antes na vida você tiver e quanto menor o patrimônio você tiver, mais você pode concentrar em uma estratégia ou em alguns poucos ativos. Mas aqui um porém, não vai concentrar em ações ruins, não vai concentrar em coisa ruim, a menos que sua análise sobre aquele ativo seja muito boa, tá? Porque aqui no Brasil é normal a gente ver o pessoal concentrando em ações porque alguém falou e são ações, na verdade, ações ruins, que não tem lá muito futuro. Oi, por exemplo, tá com um prejuízo enorme. Pode ser que se recupere, pode ser, mas é muito difícil. Esse é só um exemplo de um ativo ruim que é muito popular aqui no Brasil. Então tome cuidado, não vai concentrar em algo, digamos assim, meio estúpido. Tem que fazer sentido a sua análise. Você tem que ver esse ativo daqui 10 anos, ou então se você tem uma estratégia, você está concentrando nessa estratégia, verifica se ela faz sentido, verifica se você está fazendo direitinho e se você está fazendo com gerenciamento bom, porque as estratégias dependem de um bom gerenciamento para você poder fazer ela por muitos anos. Então fica aqui minha dica, vale a pena concentrar sim, você pode ter um retorno muito maior do que quem diversifica demais, porém é mais recomendado para quem está no começo aí da sua vida, que você tem tempo para errar, para aprender, para ajustar, e geralmente também para quem tem um patrimônio menor, porque essa pessoa precisa de uma dinamicidade, precisa de um retorno maior para conseguir o resultado que quer na vida. Agora, você está numa etapa mais avançada da vida ou tem um patrimônio muito grande, então faz mais sentido você diversificar, faz mais sentido você reduzir o risco, reduzir o retorno potencial também, mas ter as coisas de maneira mais tranquila, ter a coisa mais arroz com feijão, mais diversificado e mais estratégias diferentes, mais classes de ativos diferentes, para você não tomar susto e não ver muitas variações aí, variações muito bruscas do seu patrimônio. Então é essa a minha visão sobre diversificação. Ela é muito útil para a gente preservar patrimônio. Por outro lado, é uma via aqui de mão dupla, né? Se a gente abraça demais a diversificação, a gente vai abrir mão de ter retornos muito explosivos. Então, a gente tem que encontrar o ponto ótimo aqui no meio para cada um de vocês. E eu dei aqui minha sugestão de como você pode se situar aí nessa questão. Então é isso, eu te falei o que é bom, o que é ruim da diversificação. Não necessariamente uma coisa é boa ou ruim, depende do cenário, depende do seu ponto na vida e depende do seu patrimônio. Hoje eu sou até que bastante concentrado em algumas coisas específicas, porque eu tô galgando ter retornos que são bem maiores do que a média do mercado. Mesmo a minha estratégia sendo bem sustentável, conservadora por um lado, ela aqui pode me proporcionar uns retornos grandes e é isso que eu procuro, eu me sinto confortável fazendo isso, é o que eu já faço há um bom tempo. Então aí, espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações. Se você tem alguma dúvida ou alguma crítica, ou se você acha que a gente tem que fazer diversificação de um jeito diferente, comenta aqui embaixo pra gente saber. Se for interessante, às vezes eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Lembrando que a gente tem podcast dia 26, meio-dia, quarta-feira, então espero você lá, vai ser ao vivo, tá? Então é isso, meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.